Amados irmãos e irmãs, hoje vamos para nosso segundo ponto teológico a respeito da Virgem Maria. Nós já desenvolvemos o primeiro momento, a Virgem Maria, Mãe de Jesus. No dia de hoje, nós queremos desenvolver esta verdade de fé teológica de Maria, sempre Virgem, Mãe de Deus. Esta concepção de Maria, sempre Virgem, Mãe de Deus, nasce do movimento devocional do início, dos primórdios da Igreja, e que será definida como verdade de fé, sobretudo no Concílio de Éfeso, em 431, e em outros concílios do quarto século, como verdade de fé. Se de um lado está muito presente que na Sagrada Escritura, de que Maria é a mãe de Jesus, evidentemente nós não encontramos uma afirmação categórica na Sagrada Escritura de que ela seria a mãe de Deus. Porém, a reflexão a partir da revelação, e esta revelação embasada na Sagrada Escritura, nós sabemos que pela dogmática, pelos dogmas cristológicos, se afirma, e não podemos negar esta verdade, de que desde o primeiro momento da existência de Jesus, existe nele, em Jesus, aquilo que a teologia chama de união hipostática. O que significa esta união hipostática? Uma união indissolúvel das duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Ora, esta natureza humana e esta natureza divina está presente em Jesus desde o primeiro momento de sua existência. A natureza seria uma heresia, a afirmação de que a natureza divina se acrescentou mais tarde, posteriormente, em relação à natureza humana. Desde o primeiro momento de sua existência, existe em Jesus a união das duas naturezas, humana e divina. Ora, se nós afirmamos que Maria, e os dados da Sagrada Escritura são absolutamente claros, se nós afirmamos de que foi no seu ventre imaculado, no seu ventre virginal, que se gerou esta primeira célula que daria origem ao corpo humano de Jesus, se foi no seu ventre que ela gerou a natureza humana, não há como negar que neste mesmo ventre ela gerou, nesta mesma célula, ela gerou também a natureza divina do Verbo eterno de Deus que se fez carne no ventre de uma virgem e desde o seu primeiro momento esta concepção no ventre virginal de Maria, do Verbo encarnado, está presente as duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Portanto, aí está, meus irmãos e minhas irmãs, a legitimidade desta afirmação de que Maria é a mãe de Deus, a mãe de Deus feito carne. E esta maternidade divina
este título, o movimento da fé popular que se espalhou desde o início da igreja com o título de Maria, Mãe de Deus, vai se efetivar e vai ser reconhecido, sobretudo no Concílio de Éfeso, com a famosa expressão grega, Theotokos. O que significa a expressão Theotokos? Significa Maria, Mãe de Deus, a mãe do Verbo encarnado nas suas duas naturezas, humana e divina. Isto nos leva a uma outra certeza da nossa fé, que Maria, a mãe de Jesus, Maria, a mãe de Deus, permaneceu virgem por toda a vida e não teve outros filhos, e que ela permaneceu virgem no momento do nascimento de Jesus e após o seu nascimento. A virgindade de Maria após o nascimento faz com que haja a afirmação de Maria sempre virgem, e afirmar que nem antes, nem após a concepção de Jesus, ela conheceu relações carnais, e que não teve nenhum outro filho senão Jesus. Esta afirmação da fé popular vai ser reconhecida também pela Igreja, não assim tão facilmente, mas pouco a pouco se foi elucidando esta verdade teológica de que Maria permaneceu sempre virgem. A virgindade de Maria após o nascimento de Jesus torna-se então uma afirmação comum da fé cristã. Mas, por outro lado, nós temos um pequeno problema de ordem da Sagrada Escritura, tendo em vista a menção dos irmãos de Jesus. Isto é evidente nos textos da Sagrada Escritura, falar-se dos irmãos de Jesus. Isto vai exigir um voltar-se dos evangelhos e interpretar isso que realmente eles querem afirmar quando se referem aos irmãos de Jesus. As passagens dos evangelhos são abundantes. A menção dos irmãos de Jesus nós encontramos em Marcos capítulo 3, versículo 21, Marcos capítulo 6, versículo 3, João capítulo 2, versículo 12, capítulo 7, versículo 3, 5, 10, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 5, Gálatas, capítulo 1, versículo 19. Então, nos fala justamente desta realidade dos irmãos de Jesus. Se trata, a resposta possível a isto, se trata dos primos ou parentes próximos de Jesus, num sentido mais amplo. O arameu, o idioma de Jesus, é pobre em vocábulo e não tem um vocábulo para determinar a palavra primos, como nós temos em português. Nós sabemos que irmãos são aqueles consanguíneos, temos os primos de primeiro grau, segundo grau. O aramaico não tem isto. O aramaico chama a todos de irmãos. Mas este argumento é claro que se torna difícil a compreensão porque os textos são claros. Portanto, é impossível ter a comprovação histórica que Jesus tenha tido
irmãos no sentido estrito, isto é, filhos de Maria, sua mãe. Mas também não é possível dar a prova estrita de que não teve outros filhos. O Novo Testamento não o afirma formalmente. A justificação última está no aprofundamento de uma compreensão da ligação intensa de Maria, intensa e exclusiva em relação a seu filho Jesus. Esta relação íntima da mãe com o filho que nos faz compreender justamente esta realidade que ela não teria outros filhos senão Jesus. É interessante um dado bastante ressaltado, quando na cruz Jesus confiou sua mãe ao apóstolo João. Isto nos faz compreender que se Jesus confiou sua mãe ao apóstolo João, evidentemente é porque ela não teria outros filhos senão o Verbo de Deus que se fez carne no ventre dessa mulher. Aquela que gerou o puro não poderia depois gerar o impuro, gerar o pecador. Portanto, a integridade de Maria permanece para sempre. A sempre Virgem Maria, Mãe de Deus. E daí a beleza desta oração que nós temos, chamada Ave Maria, que nos traz a comprovação disto. A Ave Maria está ordenada em dois momentos. O primeiro momento da Ave Maria é bíblico. É a saudação do anjo à Virgem Maria, a anunciação, e a visita de Maria à sua prima Isabel. E o segundo momento é o reconhecimento da igreja do lugar desta mulher na fé da igreja. Assim, rezemos até juntos. O primeiro momento é bíblico, a saudação do anjo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. A segunda parte é a oração da igreja. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Maria, a Mãe de Jesus, a sempre Virgem, Mãe de Deus, nos proteja e nos guarde com o seu carinho maternal.